As catástrofes no Rio Grande do Sul é juízo de Deus? E através desse vídeo eu vou dividir com vocês a minha visão espiritual sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Deus castiga povos? Obviamente, a Bíblia sempre deixou claro. Como, por exemplo, as 10 pragas do Egito, o fogo que caiu do céu em Sodoma e Gomorra, Lúcifer sendo expulso do céu, o dilúvio e a arca de Noé, a queda da Torre de Babel, o povo de Israel sendo levado cativo à Babilônia. Então, tudo isso a Bíblia deixa claro que foram castigos de Deus para um povo, para uma nação específica, porque eles estavam pecando muito, estavam desagradando a Deus, estavam desobedecendo a Deus e servindo ao inferno. Na palavra do Senhor diz que para Deus derramar o juízo em uma nação, não é assim fácil, não é de qualquer jeito. Existe um limite para uma nação ou um povo específico receber o castigo de Deus, o juízo de Deus. Só que existe uma diferença muito grande também entre castigo de Deus e permissão de Deus. Porque na palavra do Senhor diz que o homem, ele colhe aquilo que ele planta. Então, quando um povo ou uma nação começa a plantar muito pecado, uma hora vem colheita. E nem o próprio Deus pode intervir, porque foram princípios que ele mesmo criou. Então, quando um povo está muito afastado de Deus, obviamente virão consequências ruins para esse povo. Não porque Deus quer, e sim porque eles escolheram isso. São consequências. Existem estatísticas, e isto foi comprovado, que o estado do Rio Grande do Sul é o lugar onde menos tem cristãos no Brasil. É o lugar onde mais tem satanistas. É onde mais tem bruxaria. É onde mais tem religiões de magia negra. Ou seja, religiões que servem a Satanás, que servem ao inferno. Ou parte é ateu. Mas a menor parte é cristão. E quem diz isso não são pessoas de outros estados, são os próprios pastores gaúchos. Os próprios profetas gaúchos afirmam essa realidade de lá. Já tem muitos vídeos, inclusive, se você procurar, de pastores falando sobre isso. Há 8 anos atrás, eu participei de um retiro onde tinha muitos profetas do Rio Grande do Sul. E ali foi revelado um plano de Deus diante de todos, e eu não me esqueço. Eu lembro que um profeta, ele falou muito claro que o último avivamento para a grande colheita final, antes do arrebatamento, seria do Brasil. Já tem muitos profetas falando sobre isso, e eu acredito. Mas ele disse que o avivamento no Brasil iria começar especificamente no Rio Grande do Sul. Ele disse isso há 8 anos atrás, eu estava lá nesse retiro. Eu lembro que esse profeta, ele falou, o avivamento no Brasil vai começar pelo Rio Grande do Sul. E já tem outros profetas, inclusive, que falaram a mesma coisa. O avivamento é algo bom? Claro que é. Muita salvação, muito poder de Deus, é uma sede muito grande, um clamor muito grande de um povo realmente que se conserta, que busca Deus de todo o coração. Muita unção, muitos milagres acontecem. Porém, eu sempre tive esse entendimento de que o avivamento no Brasil virá na dor. Por mais que o povo brasileiro seja um povo fervoroso, muitas vezes ele é fervoroso para a religião errada. O povo brasileiro é um povo que tem muita fé, só que muitas vezes vai ter fé naquilo que Deus abomina. E os pecados do Brasil não são nada pequenos, tá? Sodoma e Gomorra puro é este país. É o país do carnaval, é o país da imoralidade sexual. Porém, no Rio Grande do Sul especificamente tem um peso muito grande de adoração a Satanás. E isso há muitos anos já. E chegou no limite. Ironicamente, nesse ano foi inaugurado um cemitério para entidades. Foi inaugurado um templo para Beelzebu com uma imagem enorme de Beelzebu. Eles estavam consagrando o lugar a demônios. E quando você consagra algo a um demônio, ele toma posse daquele território. Quando o mal espiritualmente começa a dominar um território e não existe resistência, ele avança com facilidade. E é o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Porque o número de cristãos e profetas é pequeno demais comparado aos satanistas e ateus daquele lugar. E na palavra do Senhor está escrito que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Satanás não tem poder de abençoar, ele não tem poder de trazer vida, alegria, não!
é só morte e destruição. E um povo que estava consagrando cada vez mais um lugar a Satanás, obviamente, uma hora, o espírito que habita em Satanás, que é de destruição, iria se manifestar. Na palavra do Senhor também diz que o salário do pecado é a morte. E houve muitas mortes naquele lugar. E tem mais um detalhe que eu quero trazer aqui para vocês. Houve, além de profecias sobre avivamento, e eu sempre acreditei que seria avivamento na dor, e vai ser na dor, vai continuar sendo na dor. Deus levantou profetas também para avisar especificamente sobre o juízo que viria no Rio Grande do Sul. Cristina Maranhão foi uma dessas profetisas. Ela falou especificamente meses atrás que Deus iria tratar com o Rio Grande do Sul e seria terrível. Ou seja, houve aviso de Deus. E quem deu crédito? Mas Dani, por causa de alguns satanistas e ateus todos pagam, não é alguns. É um número muito grande. Para chegar a esse ponto de juízo que chegou, não era pequeno. O número de satanistas e ateus não era nada pequeno. A gente não pode diminuir o motivo das consequências. Tem cristão lá? Tem. Tem profeta lá? Tem. Mas não foi suficiente para repreender tanta batalha espiritual e consagração demoníaca que estava acontecendo naquele lugar. Deus está com ódio do Rio Grande do Sul? Não, eu acredito que Deus só permitiu Satanás tomar posse daquilo que foi entregado para ele. Dani, foi Deus que destruiu o Rio Grande do Sul? É Deus que está castigando o Rio Grande do Sul? Eu acredito de forma muito particular, como profetisa de Deus, que na verdade quem está destruindo o Rio Grande do Sul é o próprio Satanás, com a permissão de Deus, porque ele encontrou legalidade para atuar. O próprio povo, grande parte, entregou o Rio Grande do Sul para Satanás com tanta consagração, com tanto ritual satânico, com tanto pecado, com tanta incredulidade. Então tudo isso é colheita, é consequência. Essa é minha visão. E para comprovar, quando aconteceu essas enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul, pela manhã eu acordei. E o Espírito Santo me disse assim: filha, entra no Google e coloca no mapa do Rio Grande do Sul e veja as enchentes. E eu obedeci o Espírito Santo. E quando eu entrei, a imagem que se formou das enchentes no mapa do Rio Grande do Sul formou uma imagem perfeita de Beuzebu. E ali Deus me revelou de vez: olha aí, filha, quem está destruindo o Rio Grande do Sul não sou eu, é ele. Este que eles fizeram um templo, que eles consagraram, que eles entregaram essa terra que foi amaldiçoada. Coincidência? Não. Isso é espiritualidade de forma escancarada. Só não enxerga quem não quer. Por que eu digo especificamente que está acontecendo uma batalha espiritual? Porque está acontecendo. Porque se fosse por Satanás, ninguém ia sobreviver nessa catástrofe. Ia ser destruição atrás de destruição, morte atrás de morte. Mas acontece que Deus não desistiu do Rio Grande do Sul, a misericórdia e a graça de Deus ainda está sobre o Rio Grande do Sul, e por isso que aconteceram muitos milagres, muitas pessoas foram salvas, muitos animais foram salvos, o coração do Brasil inteiro se moveu para ajudar esse povo em doações, em afeto, financeiramente, com orações, porque está acontecendo uma batalha espiritual, do bem contra o mal. O mal agiu, mas o bem está reagindo, está lutando, não está deixando a morte acontecer. Está lutando por cada vida que estava sofrendo nesse desastre. Então eu vejo a misericórdia de Deus, eu vejo a graça de Deus, eu vejo a bondade de Deus nessas pessoas que estão ajudando, que estão socorrendo. Isso é agir de Deus. Essa é a maior prova de que Deus não abandonou o Rio Grande do Sul. Porque existe esperança, existe bondade, existe socorro. Deus moveu o coração do povo brasileiro para socorrer o povo do Rio Grande do Sul. Deus não abandonou o Sul. Mas eu tenho certeza que o povo do Sul, depois desse desastre, nunca mais será o mesmo. E eu acredito que a dor tem poder de mudar as pessoas para melhor. Então eu creio sim que o avivamento no Brasil vai começar no Sul.